Então foi a única vez em que esses trabalhadores tiveram esse protagonismo, né? Não houve nenhum outro paralelo em relação a essa história. Então a Rússia pré-revolucionária, como vocês sabem, era um país agrário, atrasado, com questão um país bem populoso, né? Para a Europa tinha 175 milhões de habitantes, é bastante gente. Só que mais de 80% da população vivia onde? No campo. Ainda, né, em muitos lugares, sob o regime feudal. Então imagina, a gente está falando de século XX. Então existia na Rússia do século XX ainda o sistema feudal em algumas regiões. Como vocês sabem, a Rússia é o maior país do mundo, um país gigantesco, uma população grande também, né, para a Europa. E ainda assim existiam resquícios feudais, né, nas relações de trabalho, relações sociais dentro da Rússia. Um papel muito forte da igreja, né, a igreja ortodoxa. E a população ainda, principalmente essa população rural, enxergava muito o czar não como um governante, mas ele tinha ainda aquela aura, aquele aspecto quase sagrado, né? Característico do absolutismo. Então, o rei não é simplesmente um rei, ele é um escolhido por Deus, tá? Nos centros urbanos existia uma pequena força de trabalho nas poucas indústrias que existiam na Rússia, né? A maior parte das fábricas que existiam na Rússia eram estrangeiras, né? De capital principalmente inglês, americano, alemão, né? Então essas fábricas se instalaram na Rússia e o operariado que existia na Rússia, né? Em algumas cidades da Rússia, era quem ainda destoava um pouco, né? O movimento operário, tal, ainda criticava um pouco essa presença do absolutismo na Rússia em pleno século XX, tá? Então nós vamos ter, né, alguns episódios aí que vão marcar, né? Não vai ser da noite para o dia que a Revolução Russa vai acontecer, né? Não vai ser um evento que vamos dormir monarquia, vamos acordar comunista, tá? Isso é algo que vai se desenrolar ao longo de muitos anos, muitas crises vão acontecendo, essas crises vão acabar enfraquecendo o poder do czar, né? E entre todas as crises, acho que a primeira, né, mais marcante, que vocês com certeza devem lembrar, é o Domingo Sangrento, tá? O Domingo Sangrento, que aconteceu especificamente no ano de 1905, tá? Ele vai marcar ali a primeira ruptura que vai existir entre a população e aquela aura, aquele estigma quase divino do czar, do rei, né? Em que ele vai acabar quebrando isso no Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento, para quem não lembra, né, foi uma manifestação pacífica, composta em sua maioria de idosos, crianças e mulheres, tá? Os homens não participaram porque estavam trabalhando, o trabalho do campo não tem folga, né? E aconteceu num domingo, efetivamente. Então, em que a população marchou, né? Eles estavam passando, para variar, fome, graças à questão de planejamento, a questão de conflitos, né? O czar era imperialista, então ele queria impor a sua vontade principalmente na parte asiática. Ele entrou em conflito contra o Japão, né? Achando que ia massacrar o Japão, porque o Japão é uma ilhazinha pequenininha, né? Achou, vamos acabar com esses japoneses aí. Chegou lá, acabaram perdendo do Japão, né? Foi uma surra muito grande, eles tomaram uma surra no mar, tomaram uma surra em terra, né? Então a Rússia acabou saindo muito prejudicada desse conflito que eles tiveram contra o Japão, né? Humilhados literalmente. Então a situação na Rússia econômica já não era muito boa e eu ainda precisaria arrumar umas encrencas, né? Umas treta, né? Com os vizinhos dele lá, porque ele queria mostrar que a Rússia era grande e poderosa, tá? O resultado disso é que a fome, que já se espalhava num país onde a maior parte do seu território fica embaixo de neve boa parte do ano, ainda com a questão da guerra piorou, né? Então dívidas aumentaram, o governo se endividou ainda mais, né? Apesar da família Romanov, que era a família do czar, ser considerada durante muito tempo a família mais rica do mundo, né? Então a Rússia era pobre, mas o czar era rico. Então alguma coisa estranha tem aí, né? Quando o governante é muito rico e o povo é muito pobre, de onde vem todo esse dinheiro? Mas o fato é que naquela época não existia uma imprensa livre, como nós temos no Brasil hoje, né? Que pode criticar determinados
atos do seu governo, né? Nós não vivemos no Brasil em um governo czarista, né? Apesar de nosso governo ter algumas atitudes meio, digamos assim, autoritárias, né? Mas a gente não vive num sistema absolutista, como era a Rússia czarista da época. O resultado disso, então, é que esse Domingo Sangrento, né, vai marcar essa manifestação do povo, que vai até o Palácio do Inverno do czar, né, mostrar lá, o czar não sabe que a gente está passando fome, vamos contar para ele que a gente está passando fome, né? Lembrando que essa população que vai acabar indo é aquela população rural, né? Então o pessoal vai até a frente do palácio pedindo, queremos mais pão, né? A gente está passando fome, por favor, nos ajude. E qual é a atitude do czar? Repressão. Então ele manda